Boa noite, 16 horas e 15 minutos. Nós estamos aqui nesse encontro agora bacana. Nós vamos falar hoje sobre autorresponsabilidade na prática. Na verdade, nós já começamos aqui semana passada, na sexta-feira, nós já começamos falando sobre autorresponsabilidade na prática e eu trouxe para vocês o pilar espiritual. Hoje nós falaremos de 2 pilares, lembrando que são 11 pilares e essa semana, todos os dias, de segunda a sexta-feira, eu entrarei nesse momento, 18 horas e 15 minutos, falando para vocês aí uns 30 minutos a respeito de cada pilar, ok? Então nós vamos trabalhar aqui. Bem-vindo você que está entrando agora, olha que bacana, a Dani, Rose, olha que bacana. Sexta-feira eu falei para vocês sobre o pilar espiritual, eu dei uma pequena introdução sobre o tema autorresponsabilidade. Para quem não conhece, tem o livro do Paulo Vieira, um livro pequenininho que é muito tranquilo para ler, tem exercícios. Quem é meu coach, a Rose, já leu, né, Rose? Porque é o primeiro livro que eu recomendo, que é esse aqui, um livrinho pequeno, mas também com conteúdo tremendo. Não se deixe enganar pelo tamanho do livro. E lembrando, vou fazer um breve relato do que é autorresponsabilidade. Esse termo foi cunhado por Paulo Vieira, lembrando que autorresponsabilidade é a certeza de que nós somos os únicos responsáveis pela vida que temos levado. Como assim, Anice? Minha vida não tá legal. Ok, então é você responsável. A não ser que você tenha aí menos de 16 anos, eu acho que para cima disso já dá para saber que você é responsável pela sua vida. Porque tem pessoas de 16 anos aí que são mais maduras do que muitas pessoas de 30, 40 anos. Então, nós vamos aqui falar um pouco sobre esse tema. Por que é importante você ter essa consciência de que você é o único responsável pela vida que tem levado? Porque só você pode mudar. Ele é um tema que, a princípio, dá a impressão que ele amarra, mas na verdade ele liberta. Por quê? Porque se eu sou a única responsável pela vida que eu tenho levado, eu sou a única capaz de tirar ele daqui, do lugar que eu me encontro. Então, olha só, se eu não estou legal em alguma área da minha vida, e sendo eu a única responsável, o que eu tenho? A pergunta é, o que eu vou fazer para melhorar nessa área? E quando nós trabalhamos, aqui ao fundo eu deixei ali um modelo do MAS, né, que é o Mapa de Autoavaliação Sistêmico, é a primeira ferramenta que nós fazemos no processo de coaching para avaliar o estado atual da pessoa quando ela chega nisso, eu não sei como está a minha vida. Nós fazemos aquela ferramenta ali, pilar por pilar, para ver, porque às vezes a pessoa fala, minha vida não está bem, mas aí em que área? Qual o pilar? E também qual a intensidade desse não está bem? Não está bem de 0 a 10, qual é a nota? Então nós vamos fazendo essas perguntas para que a pessoa tome a consciência de como é que ela está em cada pilar. E hoje nós vamos falar sobre 2 pilares muito importantes, que é parentes e conjugal. Nisso, por que é tão importante? Porque nenhum pilar da nossa vida deve ser desprezado. Como nós somos sistêmicos, se nós não estivermos bem nos 11 pilares, nós, sinceramente, se você der uma nota, vou fazer o MAS, então tá, 11 pilares, eu tô bem em 10, se eu não estiver bem em um, esse pilar vai te puxar para baixo. Então, o que é a intenção? É você fazer com que a roda da sua vida gire, porque às vezes a pessoa ela tá 10 em um pilar, mas ela tá 0 em outro. Então era melhor que tivesse 5 em todos, porque aí ela estaria mais equilibrada. Então, quando nós fazemos aquela ferramenta, que é o mapa de autoavaliação sistêmico, nós olhamos as 11 áreas da nossa vida, que engloba todas as áreas que o ser humano precisa para estar bem, para estar com uma vida em equilíbrio. E sempre nós começamos pelo pilar espiritual, que foi o que eu fiz sexta-feira. Então, hoje nós vamos falar sobre a área parentes. Nisso, por que parentes? Parentes aí, considerando pai, mãe e irmãos, ou pai e mãe, ou quem o substitua. Eu fui criado pela minha avó, eu fui criado pelo meu avô, eu fui criado por uma tia, eu sou adotivo, ok. Então, você vai considerar aí pai e mãe. Lembrando que esse pilar parentes, ele traz, né, a consciência de que
Você tem que, como você está, em beijo, em abraço, em falar eu te amo, em olhar com atenção para os seus parentes, em dizer, em gestos, palavras e ações, como eu te amo, como vocês são importantes para mim, cuidar dessas pessoas. Então, né, no pilar parentes ali. Quanto que você tem cuidado desse relacionamento, dessa relação com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos? Nisso, mas meus pais já são falecidos. Então, como eu lido com isso? Como eu lido com isso? Porque eu, Anice, eu não tenho mais meus pais vivos também. Então, como é para mim não tê-los mais? Eu lido nesse pilar com a responsabilidade, ou eu fico chorando porque eu queria que meus pais estivessem aqui. Não, eu tenho que lidar com aquilo que eu tenho. Então eu tenho que ser responsável nesse pilar de não ficar chorando por uma coisa que não está no meu controle, não está no meu comando. Eu tenho comando das minhas emoções, mas meus pais faleceram muito jovens. E se eu ficar me lastimando a vida inteira porque meus pais faleceram, não perdoá-los pelo que eles eventualmente tenham feito para mim, não trabalhar as minhas emoções com relação aos meus pais e talvez ficar carregando aquelas mágoas, aquelas tristezas. Então nós temos que fazer várias avaliações nesse pilar. Será que eu, Anice, estou sendo autorresponsável nesse pilar parentes, seja com meus irmãos, com pai e mãe, ou quem o substitua? Então eu, Anice, não tenho mais meus pais. O que eu fui fazer? Eu procurei perdoar meus pais por aquilo que eu, Anice, sofri. Porque meus pais não foram melhores porque eles não puderam. Então nós não estamos trazendo aqui culpa, nós estamos trazendo aqui a responsabilidade que um pai e uma mãe têm sobre um filho. E às vezes nessa responsabilidade que nós temos, e eu sou mãe, digo isso, nem sempre eu fui uma boa mãe. Então, eu olho para os meus pais, para o relacionamento que eu tive com os meus pais, e se eles são vivos, o que eu posso fazer para esse relacionamento ser melhor? E se eles não são vivos, como é o caso dos meus pais que já faleceram, o que eu faço para apaziguar isso no meu coração? A responsabilidade por essas emoções, tóxicas ou não, com os meus pais, eu tenho que apacentar isso dentro de mim, eu tenho que acalmar isso dentro de mim. Ou será que você estamos guardando uma raiva, mesmo os pais falecidos, e guardando aquela raiva, aquela mágoa? Não, eu não sou melhor porque meus pais não me deram condições, porque meus pais, e aí eu começo a jogar culpa nos meus pais, nesse pilar, e não vivo a minha vida de acordo com aquilo que eu poderia viver. Então, a autorresponsabilidade, ela vai trazer para você e para mim uma consciência de que não importa o que os nossos pais fizeram para nós, importa o que nós vamos fazer com o que nossos pais fizeram para nós. Então, meu pai não pôde me dar o estudo que eu queria, ok, então o que eu vou fazer para estudar hoje? Foi o que eu fiz. Meus pais não conseguiram, não tinham condições financeiras de bancar um estudo para mim, e meu pai não deixava estudar à noite também, já começava por aí. Eu fui fazer minha faculdade depois que eu me casei, aliás, depois que eu me separei. Então eu não fiquei lastimando, meu pai, minha mãe não deixou eu estudar, não, eu fui fazer a minha faculdade. Eu voltei a estudar, eu já era casada. Eu já estava grávida da minha segunda filha. Quando eu voltei a fazer, nem o segundo grau, eu fui a oitava série, eu não tinha concluído a oitava série do ginásio na época. Então, eu tenho que olhar para esse pilar parentes e ver qual é o meu relacionamento com meu pai e com minha mãe. Qual o relacionamento que eu tenho com meus irmãos? É um relacionamento de respeito? Ou eu guardo mágoa, guardo raiva, ou eu trato com desrespeito? Eu não falo para eles eu te amo, porque eu falo isso para os meus irmãos, eu moro longe dos meus irmãos. Deixa eu ver quem entrou aqui. Aldete, nossa, Aldete, saudade de você, minha amiga. Que bacana, Eliane, olha ali. A Rose, né, que eu já tinha mencionado, ali, Elisa, olha aqui que bacana. E a Dani, olha que bacana. Então, eu olho, meus irmãos, eles moram, eu não tenho nenhum irmão que mora aqui comigo, mas eu passo mensagens para ele, ou eu telefono, muito mais mensagens, todas as mensagens de áudio, né? Eu gosto muito de passar áudio, não gosto de escrever. E eu sempre no final das minhas mensagens eu digo, eu amo vocês, eu amo vocês. Porque eu falo assim, o dia a dia é meio atribulado, mas vocês podem contar comigo. Então eles sabem que pode contar comigo, que pode ligar para mim quando precisar, mesmo eu estando à distância. E meus pais, como eles já são falecidos, eu lidei com isso, fui trabalhar isso em mim, claro, minhas emoções, fui tratar. Por quê? Porque eu ainda tinha muita mágoa das coisas que meus pais fizeram.
Só que eu fui curando isso. Quando eu descobri que, né, nesse termo autorresponsabilidade, que eu sou responsável se eu ia ficar carregando mágoas do passado, então o que eu fiz? Na prática, a autorresponsabilidade, o que eu posso fazer hoje? Se meus pais já faleceram, se eu tenho irmãos falecidos, ou se eles estão vivos, o que eu posso fazer hoje para mudar o nosso relacionamento? Para nós termos um relacionamento saudável, sadio, para demonstrar para eles amor, para ter, porque assim, gente, às vezes tem pessoas dentro da família, e mesmo pai e mãe e irmãos, que são tóxicos. Eu conheço, eu lido com isso todos os dias, e eu tenho coaches que têm dificuldade de relacionamento com os pais, muito forte. Porque às vezes o pai e a mãe são desafiador lidar com eles. Mas o que eu, sabendo que é desafiador lidar com eles, o que eu posso fazer para que esse relacionamento melhore? Porque não são eles que têm que ter essa consciência, nós temos que ter para que eles também mudem. Então a autorresponsabilidade é saber que tudo depende de você e não do outro. Deixa eu ver o que está aqui, a Aldete, aqui, a Silvia também entrou, que bacana. Então olha só, é importante eu ter essa consciência, o que eu, Anice, e você coloca aí o teu nome, tá fazendo para que o relacionamento com teus irmãos, com tuas irmãs, com teu pai e tua mãe sejam bom. Nesse meu pai e meus pais já são falecidos, ok, então apacenta isso dentro de você, apazigua isso dentro de você. Cura essas feridas, se ficaram feridas, porque nós temos essa responsabilidade de lidar com as nossas emoções hoje. E quando eu tranquilizo isso no meu coração, quando eu trago isso para o meu coração e eu faço as pazes com os meus pais, embora falecidos, gente, isso é uma paz no coração. E aí eu começo a reconhecer que eles foram o melhor que eles puderam, que eles não tinha jeito deles serem melhores, não tinha condições deles serem pessoas melhores com aquilo que eles tiveram. Então eu começo a olhar com um olhar de misericórdia, de generosidade para essas pessoas. E o nosso relacionamento começa a mudar. O nosso relacionamento com as pessoas que estão vivas e o nosso relacionamento com aqueles que já partiram. Eu trago paz para a alma dessa pessoa e eu trago paz para a minha alma. Por quê? Porque eu faço as pazes com o meu passado. Então no pilar parentes, você vai trazer o termo autorresponsabilidade. Eu sou a pessoa responsável para apaziguar isso em mim, para trazer paz para o meu coração, para melhorar esse relacionamento com aquela pessoa da minha casa que é difícil. Mas tá bom, eu também sou uma pessoa difícil. Eu também não tenho só qualidades, eu tenho inúmeros defeitos. E eu começo a trazer a responsabilidade, não culpa. Isso, mas você não sabe como meu marido é, você não tem noção como meu pai é, você não tem noção como meus irmãos são. Ok, mas o que você vai fazer? Reclamar deles não vai resolver. Então, o termo autorresponsabilidade, ele traz uma clareza de que sou eu, sempre vai ser eu a pessoa responsável para melhorar esses relacionamentos. Então, é muito bacana isso. Por quê? Porque eu trazendo a consciência de que sou eu a responsável por esse relacionamento, eu não fico atribuindo culpa ao outro. Ah, mas ele brigou comigo. Tá bom, ele brigou com você. O que você vai fazer com esse fato dele ter brigado com você? Ah, mas minha irmã e meu irmão, Deus me livre. Ok, mas são seus irmãos de sangue, Deus colocou vocês junto numa família. O que você vai fazer? Então sempre eu trago para mim o que eu vou fazer para melhorar esse relacionamento. Não fico esperando do outro, tá? E aí agora nós vamos falar um pouquinho do pilar conjugal, que também é parecido. Autorresponsabilidade no meu relacionamento. E para mim, que sou divorciada, né? Vocês sabem que eu já sou divorciada, fui casada. E na igreja eu sou solteira, porque meu casamento foi declarado nulo. Eu consegui, através do processo, né, ali dentro da igreja, que fosse declarado nulo. Mas Anice, olhando para o meu relacionamento conjugal, eu vejo tanto erro meu. Meus maridos erraram? Sim, meu marido errou também. Mas eu também fui responsável. E só, em vez de eu trazer a responsabilidade para mim, porque naquele tempo eu não conhecia esse termo, o que eu fazia? Se meu marido fazia alguma coisa, eu apontava o dedinho, tá vendo? Você fez isso para me magoar. E aí, o que eu fazia? Dava a impressão que era pessoal, ele não fazia, às vezes, nem para me ofender. Mas aquilo me agredia, por quê? Porque me trazia abria uma ferida que eu tinha da infância, e aí eu avançava naquela pessoa que era para eu amar.
E eu avançava como? Com gritos, eu avançava com resmungos, eu avançava ficando brava, fazendo bico, eu avançava ficando bravinha 2, 3 dias sem conversar. Quer dizer, não resolvia a situação. Então hoje, olhando para o teu pilar conjugal, se você é casada, como que tá? Em beijo, em abraço, em toque, em olhar nos olhos e falar, eu te amo. Olha para aquela pessoa que você se apaixonou e busca nela aquilo que você sentiu no início do teu casamento. Porque você é um ser humano com defeitos, teu marido também, mas começa a olhar para a parte boa que ele tem, para a parte boa que a sua esposa tem. Olha, porque onde nós focamos expande. Então, se você focar no defeito, é isso que vai aparecer. Só que é uma decisão, você pode decidir olhar para as qualidades dessa pessoa. Eu decido olhar para as qualidades desse meu marido. Eu decido resgatar o meu casamento. Gente, se eu soubesse o que eu sei, o conhecimento que eu tenho hoje sobre autorresponsabilidade, hoje, se eu soubesse, gente, seria fantástico. Seria fantástico. Isso salva casamento. Olha só a importância de você trazer essa responsabilidade pelo relacionamento conjugal para você. Nice, mas meu marido, ele briga comigo, ok, então não reaja a essa briga. Se você está reagindo e não está funcionando, então muda. Eu falo sempre que se eu soubesse o que eu sei hoje, meu casamento talvez não teria terminado. Por quê? Porque a pessoa não é perfeita, como eu não sou. E eu tenho mágoas, e essa pessoa com quem você se casou também tem mágoas, tem dores, tem sofrimentos. Nice, mas e se meu marido chega bêbado? Ok, o que você vai fazer com isso? Você vai brigar com ele enquanto ele está bêbado, ou você vai aguardar no outro dia, quando ele estiver sóbrio, e conversar? Porque eu brigava enquanto ele estava bêbado, adiantava? Claro que não. Só afastei. Então eu estou falando para vocês da minha experiência também, do que não deu certo, para vocês não fazerem igual. Então, não deixar essa conversa para depois, não deixar passar e ficar uma semana, 2, 3, remoendo aquilo. Espera o momento propício e conversa sobre isso. Diálogo, gente, olha, a chave para um bom relacionamento conjugal, eu descobri depois de muitos anos, é o diálogo. Mas não um diálogo onde eu tenha razão, eu, Anice, tenho razão. Não, é um diálogo onde eu falo, o outro escuta. Ele fala e eu fico quieta para escutar o que ele tem para dizer, e aí sim nós vamos ver o que nós vamos fazer. Nisso, mas só que ele não tá me entendendo. Ok, o que você vai fazer? Sempre tem uma pergunta. O que eu ainda não fiz para salvar o meu casamento? O que eu ainda não fiz para melhorar o relacionamento? Será que eu estou agindo com sabedoria ou eu estou reagindo quando ele me provoca ou ela me provoca? Porque às vezes, gente, são duas pessoas que se amam, se degladiando dentro de casa para ver quem tem razão. E aí, você quer ser feliz ou quer ter razão? Porque às vezes, para nós sermos felizes, nós temos que silenciar. E eu aprendi a duras penas, ou seja, eu aprendi depois que eu já tinha separado que eu podia ter melhorado no meu casamento. Olha só. Então, seja no relacionamento com seu pai, sua mãe, com seus irmãos, ou seja no casamento, é isso, é respeito, é falar com amor, com zelo, é ouvir o que o outro, escutar o que o outro tem para dizer. Então, esse termo autorresponsabilidade traz para mim, eu, Anice, e você vai trazer para você, a responsabilidade por esse relacionamento. A responsabilidade sabendo que a tua vida só está do jeito que está porque você deixou chegar nesse ponto. Então, se você deixou chegar nesse ponto, é você quem vai ser responsável para sair. E nós não estamos falando de culpa, eu vou repetir mais uma vez. Não estamos falando de culpa, nós estamos falando de responsabilidade. Nisso, mas meu marido, ele briga comigo, nisso, mas minha mulher briga comigo, ela é cri-cri, ela fala demais. Ok, então por que vocês não têm um diálogo? Conversa, fala, marido ou esposa, quando você fala dessa forma, me ofende, eu me sinto ofendida. E falar das suas dores para o seu marido, porque a pessoa que tem que te conhecer é teu marido, você dorme com ele todos os dias, ou a sua esposa, você dorme com ela todos os dias e não se conhece, são dois estranhos. Por quem que você se apaixonou no início do teu casamento? Olha para aquela pessoa,
pela qual você se apaixonou, e olha as qualidades que essa pessoa tinha, elas continuam ali. Mas talvez o dia a dia vai fazendo com que nós nos tornemos pessoas amargas. E aí, aquela pessoa que era o meu melhor amigo, o meu amor, quem eu prometi ficar o resto da vida, começa a se tornar o meu inimigo. Olha só que coisa triste. Então nós temos que olhar com zelo, porque ali, naquela pessoa que talvez eu esteja olhando de uma maneira ruim, negativa, ali tem um ser humano amado por Deus, e um homem ou uma mulher por quem eu me apaixonei um dia. E agora eu estou só vendo defeitos. E eu falo isso, gente, com propriedade, porque o meu relacionamento não deu certo por isso, porque eu não tive esse olhar sobre o meu casamento, porque eu não sabia ser diferente. Então você está tendo a oportunidade hoje de tornar o teu relacionamento diferente. Olha para aquela pessoa, diz para ela: eu te amo, você é importante para mim, eu valorizo você, eu gosto quando você faz isso, fala aquilo, mas eu também gostaria que você entendesse que isso e isso me ofende. Eu gostaria que você entendesse que quando tem alguma situação me ofende, me magoa, porque não é que você faça intencionalmente, mas magoa, traz sentimentos negativos para mim. E seja sincero com seu esposo, com sua esposa. É verdade, é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Isso é bíblico. Olha só como é importante nós sabemos lidar com situações, e aí fica aquela briga para ver, medindo força, quem vai ganhar a briga. Não, eu não perco essa briga. Imagina, se o meu marido falar, eu falo mais alto. Para quê? Se a minha mulher falar, eu falo mais alto que ela. Onde já se viu? Gente, vira praticamente dois estranhos dentro da casa, degladiando para ver quem fala mais, quem manda mais dentro da casa. Então a autorresponsabilidade, ela vai trazer na prática, no pilar parentes, é você amar seus irmãos, é você amar com gestos, com palavras, com ações, você dizer para eles: meu irmão, minha irmã, vocês são importantes para mim. Você dizer isso para o teu pai, para tua mãe, enquanto você os tem, porque eu não os tenho mais. E eu tive que apaziguar isso em mim. Eu tive que dizer para os meus pais o quanto eu os amava depois que eles já tinham ido, mas eu precisei fazer esses exercícios dentro de mim no processo de coaching. Eu precisei resgatar aquela criança que não disse: pai, mãe, eu te amo, enquanto eles estavam vivos. E eu tive que fazer as pazes, eu tive que perdoar os meus pais, eu tive que pedir perdão para eles pela filha que eu não fui. Por quê? Porque eu não sabia ser melhor, assim como eles também não sabiam ser melhores. Isso, gente, traz uma paz. Então, hoje, eu, Anice, não tenho mais um relacionamento conjugal. Mas a hora que eu tiver, meu amigo, porque eu estou me transformando numa pessoa melhor. E eu tenho que ser uma pessoa melhor também para um possível marido que venha, né, um dia ser meu esposo, se for da vontade de Deus. Eu sempre coloco isso: Senhor, se for da tua vontade, prepara o meu José, mas que eu seja a Maria para ele também, porque eu tinha muitos defeitos, e eu olho para o meu casamento, o casamento que eu tive, e era horrível. Eu fui uma esposa horrível. Como assim uma esposa horrível? Eu cuidava dos meus filhos, cuidava dos afazeres, mas eu não soube lidar com meu esposo como ele merecia. Ele errou também? Errou, claro que errou. Assim como eu errei também. Mas talvez se eu tivesse essa sabedoria, e tivesse, além desse aprendizado que eu tenho hoje, a sabedoria para lidar com o meu casamento teria sido muito melhor. Então é essa a importância, mas sempre partindo do pressuposto que eu sou responsável por esses relacionamentos. Eu, Anice. Não espera o outro fazer. Vá você à frente. Vá você fazer. Nice, mas eu já tentei de tudo. Será que você tentou de tudo? Deixa eu ver aqui. Ai, minha irmã Dani, te amo muitão também. Ai, que linda a Dani e a Aline. Gente, que coisa linda as irmãs, né? Mas eu falo sempre para os meus filhos assim: eu te amo. E eu comecei isso com o Douglas, o meu filho mais velho, né? Ele é o mais velho. Eu falava assim: filho, a mãe te ama do tamanho do mundo e mais um monte. E até hoje eu falo isso para eles: eu te amo do tamanho do mundo e mais um montão. Porque assim era... Gente, não é vergonha nenhuma se expressar os seus sentimentos para os seus irmãos, para o seu pai, para a sua mãe, se você ainda os tem vivo, para o teu esposo, gente. Olha lá o teu esposo, tua esposa, passar perto dele, dar aquele beijo, aquele abraço, aquele belisco que você dava quando era solteira.
Sabe assim, no começo do casamento, que você passa e faz um chamego, e faz um cafuné, e dá um cheiro. Por que não faz isso mais? Depois de 5 anos de casado, 10 anos, 20 anos de casado, por que não faz mais isso? E ouvir, escutar o que o marido chegou meio cansado, ou a esposa chegou meio cansada. Eu posso ajudar em alguma coisa? Ai, chegou com uma cara que Deus me livre. Gente, você não sabe, de repente a pessoa teve um dia péssimo. E não é pessoal. Quando nós temos emoções muito negativas, e isso era o que acontecia comigo, eu tinha tanta ferida para ser tratada, tanta pereba, eu falo assim, gente, eu era perebenta. Se fosse na época da lepra, eu era uma leprosa horrorosa. E essas feridas eu trouxe junto para o meu casamento. E quando meu esposo fazia alguma coisa que cutucava essas feridas em mim, eu achava que ele estava fazendo isso para me atingir. A criatura, coitado, nem sabia das feridas que eu tinha. Por quê? Porque eu nunca conversei isso com meu esposo. Eu nunca disse para eles, olha, eu tenho esse sentimento. Né? Eu nunca falei. Na verdade, olha só, eu já falei aqui para algumas pessoas que eu sofri, quando eu era criança, eu fui molestada. Meu marido não soube disso. Eles não sabiam. Agora você imagina o trauma de uma mulher que é molestada, ou que é abusada, ou que sofreu violência, e depois ter que lidar isso num casamento. E aí o marido, conforme o jeito que o marido te toca, você se retrai. Por quê? Porque você cutuca aquela dor daquela infância, da criança que foi molestada. E se o teu marido não souber disso, como que ele vai lidar com você? No meu caso, eu tive pai alcoólatra e o meu marido, quando chegava bêbado, que eu tive também, infelizmente, não repeti, porque eu não tinha curado minhas feridas, o que acontecia? Eu achava que ele estava fazendo isso para me ofender. Não era, gente, não era. E aí eu ficava ofendida por uma coisa que eles nem sabiam que eu me sentia ofendida. Por quê? Porque eu nunca falei isso para eles. Eu também não sabia disso. Então, se você não sabe quais são as suas dores, procura saber. Porque talvez o teu casamento hoje esteja sendo prejudicado porque você não curou as feridas suas da infância. E o teu marido talvez não seja o marido ou a sua esposa, a esposa que você merece, que você quer, porque ela tem feridas, ele tem feridas que não foram curadas da infância e hoje estão afetando o seu casamento. Mas eu, Anice, e você aí, né, coloca o seu nome, tenho que saber que a responsabilidade sobre isso é minha. O meu casamento, eu tenho que fazer a minha parte. Nisso, mas não é um casal? Não é 50% de cada? É, mas desses 50% você tem 100% da tua responsabilidade, porque na parte que te cabe, é como se fosse 2 partes, né? O casal não são 2, são 3, na verdade, porque Deus tem que estar no meio. Mas vamos lá. Você, seu esposo, ou você, sua esposa. 50% da responsabilidade do casamento é para cada um. Mas desses 50% é integral teu. É 100% desses 50% teu. É tua responsabilidade. Entender, lidar, apaziguar. E isso também com os irmãos, com o pai, com a mãe. A autorresponsabilidade, ela traz isso. Você é o único responsável pela vida que tem levado. E se você é o único responsável, você é o único que pode mudar. Olha que coisa bacana. Não é libertador um negócio desse? E a pergunta que você tem que se fazer é o que eu preciso fazer para mudar e o que eu vou fazer para mudar essa situação. E identificar no teu casamento, no teu relacionamento com os pais e com os irmãos, o que eu não fiz ainda? O que eu posso melhorar? Ah, Nisso, mas eu tenho que me afastar um pouco dos meus irmãos, que eles são meio tóxicos. Ok, mas você não pode ficar longe dos seus parentes. Não pode ficar longe do teu pai e da tua mãe eternamente. Então você vai lá e você, não sei se você já ouviu falar, eu já falei algumas vezes aqui, a espacialidade e a temporalidade. Por quê? Porque talvez com o pai, a mãe e os irmãos você tenha que manter um certo distanciamento. Então o que você vai fazer? Você vai, olha, Nisso, todo domingo eu vou almoçar na casa da minha mãe e é briga na certa. Então não vai todo domingo, meu amigo, vai só a cada 15 dias e não vai para almoçar. Vai lá, toma um café, que é mais rápido. E aí, naquele tempo que você tá ali, você dá todo o amor para essa pessoa. Começou a ficar tóxico, vai embora. Por quê? Porque se ficar o dia inteiro, o negócio começa, né? O caldo começa a entornar. Então, talvez, eu não tenho mais meus pais vivos, então eu não quando eu ia na casa dos meus pais, era muito agradável. Mas talvez você não tenha essa facilidade, né? Talvez teu pai e tua mãe é diferente, eu não sei. Talvez teus irmãos sejam diferentes. Então, você vai e fica só o tempo necessário para a relação ficar
sadia, não tóxica. Começou a perceber que um negócio vai engrossar, então eu vou ficar só meia hora. Eu vou lá, não vou ficar o dia inteiro. Começa a diminuir para meio-dia, nem ainda meio-dia está sendo muito. Ok, fica 1 hora. Vai lá, abraça, beija, fala eu te amo, você é importante para mim, pode contar comigo quando você precisar. Beijo e tchau. Por quê? Para que você vai ficar o dia inteiro envenenando esse relacionamento? Então a autorresponsabilidade é ter esse discernimento também. Eu vou dar a medida da espacialidade, né? Quanto tempo eu vou ficar longe dessa pessoa e o tempo que eu vou ficar com ela. Então, se eu visito toda semana, eu vou visitar a cada 15 dias, vou visitar a cada 1 mês só, que é o tempo suficiente para eu conseguir dar amor para essa pessoa, porque a única coisa que combate sentimentos negativos é o amor. Se eu não consigo dar amor para essa pessoa, então aí eu preciso me afastar, porque eu não estou não tô tendo um relacionamento sadio, tá tendo um relacionamento tóxico. Com o marido não dá para fazer isso, não dá. O marido não dá, né? Você não vai ficar longe do marido ou da esposa. Mas aí o que eu vou fazer dentro do meu relacionamento? Quando meu marido gritar comigo, eu vou ficar silente, não vou reverberar, não vou, né, revidar na hora. Eu fazia isso, eu revidava na hora. Eu não perdia a briga de jeito nenhum. E aí eu perdi o casamento. Você vê como é que é um negócio, né? O que eu devia ter tido a sabedoria de me calar? No outro dia, eu chegar para o esposo e falar, esposa, aquilo que você fez eu não admito mais. Não admito mais. Com sabedoria, com tranquilidade, sem acusar. Mas ó, eu não, porque me ofendeu profundamente. Aquilo me causou uma tristeza tão profunda, e eu me senti, aí você vai falar como você se sentiu. Eu me senti ofendida, eu me senti denegrida, eu me senti mal, e aí você vai falar do teu sentimento e não apontando o que ele fez, ou o que ela fez. E você vai falar, eu me senti ofendida, eu me senti humilhada. Toda vez que, eu deveria ter falado isso, toda vez que você, marido, chega alcoolizado, cutuca minha ferida lá da infância, porque meu pai chegava bêbado. E isso me ofende profundamente, e eu não fiz isso. Se eu tivesse tido esse conhecimento, essa sabedoria, quem sabe, né? Mas bola para frente, porque Deus sempre traz alguma coisa para ensinamento e a gente tem que aprender. Então hoje, sobre parentes e conjugal, é isso que eu queria falar para vocês numa rápida live, né? Porque vamos fazer assim uma meia hora só para não cansar. Amanhã nós vamos falar sobre filhos e social. Como que tá o teu pilar social? Como que está seu relacionamento com filhos? Nisso eu não tenho filhos, então amanhã nós vamos falar sobre isso. Tá bom? Grande beijo, obrigado por você estar aqui nesse momento. Fiquei muito feliz de poder contribuir um pouquinho com você. Se você tem alguma dúvida, manda para mim ali, Nice. Eu vou abrir acho que uma caixinha de mensagem ali. Quem participou da live tem alguma dúvida sobre o pilar espiritual, pilar parentes e pilar conjugal? Se você tiver uma dúvida, também manda para mim ali no direct que eu respondo para você, tá bom? Grande beijo, gente. Fica com Deus. Obrigado pela sua companhia mais uma vez. Beijo, até amanhã na nossa live espiritual às 7 da manhã.